Então eu quero dividir um pouco da minha história com vocês. Um dia eu me senti longe de Deus, perdida. Foi muito difícil encontrar alguém que eu pudesse confiar e buscar ajuda em relação aos meus problemas que eu enfrentava naquela época. Eu não tinha maturidade, eu culpava as pessoas pelos meus problemas, eu busquei refúgio em drogas, amizades, sabe? Me iludi demais. Tudo piorava o meu caso. Eu me afastei da minha família, praticamente de todos que eu conhecia na igreja me repeliram naquela época. Muitos fizeram me sentir indigna da compreensão deles, porque nem ouvida eu era. Então eu estava muito machucada, até que eu cheguei no fundo do poço e eu fui exposta de uma maneira humilhante para o Brasil todo. Só quem viveu sabe do que eu tô falando. Eu não gosto de ficar lembrando disso, mas eu tô falando dessas coisas porque eu quero que vocês entendam que eu tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra largar Deus de vez. Eu me lembro que no meio disso tudo, muitos surfaram na onda, me condenaram. Demorou muito tempo pra eu me curar do que eu lia na internet naquela época. Eu não conseguia interligar aqueles comentários horríveis ao meu respeito com o povo que se dizia santo, separado da igreja. Aquilo me nojava demais, mas serviu também pra eu mudar todo o meu conceito sobre Deus, sobre comunidade, porque muitas pessoas que eu pensei que estavam do meu lado, que iam me ajudar, me abandonaram. Então eu entendi naquele momento que Jesus um dia disse, em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que me faz entender que fazer a vontade de Deus nem sempre significa estar numa religião, né? Tá muito além disso. Aí quando eu pensei que seria o meu fim, Deus levantou pessoas, cristãos verdadeiros para me ajudar. Aí eu fui tratada com amor, fui ouvida, com muita paciência desses pastores. Foram médicos, pastores, psicólogos, amigos de ministério que me direcionaram. Aí Deus foi me curando, foi curando a minha alma, a minha revolta, inclusive com a igreja. Hoje eu entendo que todas aquelas pessoas que estavam tacando pedras em mim, assim como eu na época, só conheciam a religião. E não tinham tido uma oportunidade de ter uma experiência transformadora com Deus, assim como eu estava tendo naquela época. Então, muitas pessoas passam a vida toda numa igreja sem ao menos conhecer a Deus de verdade. E era essa a minha história, filha de pastor, crescida na igreja, ainda não conhecia a Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender, de uma vez por todas, o papel da igreja na sociedade. Se a gente não entender o nosso papel, a gente vai continuar afastando as pessoas de Deus, dos seus propósitos, porque uma coisa é alguém se sentir confrontado com a verdade transformadora de Jesus, né? E outra coisa, muito diferente, é alguém não querer nem ouvir falar de Deus por causa do nosso comportamento contraditório nas comunidades e nas redes sociais. Isso está acontecendo porque a gente ainda não entendeu o papel do evangelho nem nas nossas próprias vidas, mas a gente insiste em olhar para os outros. Naquela época eu já tinha entendido que os meus atos tinham consequências, mas é claro, né, gente, que eu precisava de pessoas para me ajudar a eu me levantar, e não o contrário. Né? Não para me tacar pedras. Então, assim, eu tenho certeza que em alguns momentos essas pessoas que estavam me ajudando na época, humanamente falando, poderiam se cansar de mim, né? Elas poderiam até pensar assim, será que a Daniela vai ser firme o suficiente para abandonar os vícios? Será que ela vai ser forte o suficiente para abrir mão de tudo, se entregar para Deus de verdade? Mas eles não desistiram. E não é porque eles são bonzinhos, mas é porque o pastor, o cantor, o psicólogo, o médico, a pessoa que entende o seu ministério, o seu trabalho, sabe que quando Deus manda ele cuidar de alguém, ai dele falar que ele não vai cuidar. Ai dele falar que ele não quer mais. Ai dele virar as costas para essa pessoa. Então eu me pergunto, quando é que a igreja vai parar de ser massa de manobra em marketing alheio, divulgando aquilo que não acreditamos e começar a viralizar aquilo que a gente acredita? Quando a gente vai começar a viralizar testemunhos reais de transformação, milagres, cura, ao invés da gente ficar atacando pedra, por que a gente não profetiza cura? Por que a gente não declara libertação, boas novas? Por que a gente não acolhe e não oferece ombro? Mesmo que a gente acredite que essas pessoas não queiram no momento, a gente precisa aprender a plantar amor. Não tem como a gente plantar ódio e colher a graça de Deus. Olha o que diz em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas no mesmo capítulo 4 de Tiago, olha que interessante, diz assim no versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Precisamos urgentemente começar a espalhar um amor cheio da graça de Deus que nos transforma
transforma de dentro para fora. A gente tem que parar de se colocar nessa posição aonde, pelo que a gente fala, as pessoas ficam ridicularizando a igreja. De verdade. Eu prefiro ser humilhada do que ficar humilhando em nome de Deus aqueles que já estão feridos a ponto de nem quererem ouvir o que a gente tem para dizer. Porque olha o que diz no mesmo capítulo 4 de Tiago, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ô gente, o mundo já está cansado de saber o que a igreja não acredita. Chegou a hora da gente ser aquilo que a gente diz que acredita. Só taca a pedra em quem está machucado, quem também está cheio de feridas e ainda não passou por uma transformação de caráter, que faz com que a gente tenha empatia naturalmente por quem está ferido ou longe de Deus. Sabe como a gente vai atrair essas pessoas com potencial enorme de espalhar o reino de Deus na Terra? Mostrando ao mundo que nós, primeiramente, fomos transformados. Mostrando ao mundo que nós primeiramente fomos curados, que nós também caímos, mas que temos a humildade suficiente para admitir que somos muito carentes do amor de Deus e buscar a Deus para sermos curados. Sendo seres humanos verdadeiros, deixando a nossa hipocrisia de lado, porque assim, de nada vale as nossas razões, nossas opiniões, se elas não conduzem as pessoas a uma verdadeira transformação espiritual, que elas precisam ver primeiramente em nós, né? Até porque nós, como igreja, daremos conta de cada ovelha perdida para a maldade, para a escuridão, para as ilusões desse mundo, pelos nossos comentários e aparições que não passam de lixamentos virtuais, cheios de maldade e que mostram totalmente o oposto daquilo que a gente acredita. Só prova que nós ainda não passamos por uma transformação verdadeira. Gerar um testemunho dói. E nós, como igreja, a gente tem que aprender a respeitar o processo de cada um e admitir que nós também estamos no processo. Só Deus sabe, gente, o dia de amanhã. E o mais importante não é como começa um processo, mas é o final dele. A gente está vivendo tempos muito difíceis. Acredito que Deus está despertando a gente, nos dando sabedoria para que a gente cumpra o nosso verdadeiro papel como corpo de Cristo. Porque olha como termina o capítulo 4 de Tiago, o versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se os nossos comentários de alguma maneira vai fazer algum mal, é melhor que a gente fique em silêncio. Ou faça o bem, viralize bênçãos, viralize músicas que te abençoam, que te aproximam de Deus, viralize mensagens de amor, comente coisas boas, profetize na vida das pessoas, diga que está orando, diga que está ali para o que der e vier, para o que elas precisarem. A gente tem muita coisa boa para espalhar para esse mundo, sabe? O mundo precisa de amor, precisa de esperança. E que a gente, assim como Jesus, que a gente comece a cumprir esse papel como igreja e espalhar as boas novas. Deus não é bagunça, não. Eu aprendi isso da pior maneira. E a gente vai prestar conta de tudo o que a gente faz e fala em nome dele. O Prêmio Multishow acontece